Muito bem, mais um vídeo de curiosidades pra vocês e hoje vamos falar do passado dos personagens que eu tenho certeza que muitos de vocês querem saber sobre. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de curiosidades aqui no canal, obviamente sobre The Walking Dead mesmo, justamente porque nas últimas semanas eu tenho feito muitos vídeos nesse estilo, nesse sentido, e eu parei pra pensar, né, por que não contar o passado do Rick, ou contar o passado do Daryl ou alguma coisa assim. Só que aí eu pensei, o passado não é tão grande, é um pouco curto pra poder falar, então vamos fazer um vídeo falando dos principais. Eu selecionei 10 dos mais importantes aí até então, alguns que estão vivos e outros que já morreram, mas que são muito importantes. Faltou vários também, mas se vocês quiserem eu faço a parte 2, só colocar aí nos comentários, entendeu? No mais então, sem enrolar, vamos começar com isso aqui. Quero pedir muito que você clique nesse like, clica mesmo, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal pra gente poder ir rumo a 1 milhão de inscritos, bora crescer. E se inscreve no meu canal de games, o link tá aí embaixo na descrição. E olha, antes de eu começar contando, eu quero falar que a fonte dessas informações de cada personagem que eu vou contar aqui é sobre as informações que eles deram durante a série e sobre algumas informações que produtores também contaram sobre. E obviamente então que não podemos deixar de começar com o Rick Grimes, isso mesmo. De acordo com a história, o Rick teve uma infância decente, ele não era tão rico, mas também não passava necessidades e tudo mais. E um ponto interessante é que ele tinha uma relação muito próxima com o pai dele, que foi dele que ele herdou esse código moral, essas coisas de policial, essas éticas que ele tem. Aparentemente o pai ensinou muitas coisas pra ele, entre elas caçar e montar a cavalo. Daí eu acho que ele despertou esse espírito sobrevivente, mas tem mais. Rick também tinha um avô que lutou na Segunda Guerra Mundial, que foi um dos principais influenciadores pra esse espírito de sobrevivência dele. Porque em várias conversas o avô contava como era difícil lutar contra o inimigo, sobreviver em condições muito complicadas. E esse ponto dessa conversa com o avô dele mais tarde foi de muita influência durante o apocalipse pro Rick mesmo encorajar o grupo num discurso que ele dá lá. Durante a pré-adolescência dele, ele conheceu o seu grande amigo Shane, né, que apareceu aí até a segunda temporada. Eles fizeram o ensino médio juntos, foram pra faculdade juntos e foram pro mesmo departamento de polícia trabalharem juntos também. Então o relacionamento, a amizade deles era bem próxima mesmo. Tempos depois, após vários acontecimentos aí como policial, o Rick acabou conhecendo a Lori, que ele começou a namorar, depois se casou e teve o Carl, seu primeiro filho. E a partir disso eles começaram a viver como a típica família americana, né? Faziam várias viagens. Teve uma delas que é relatada na série que eles fizeram pro Grand Canyon, que não foi concretizada porque o Carl adoeceu no meio e eles tiveram que voltar. E no meio disso tudo, o Rick começou a se distanciar um pouco da família por conta do trabalho, que afetou muito na relação dele com a Lori, e a relação já estava abalada. Foi esse o momento em que o Rick levou o tiro, entrou em coma e o apocalipse começou. Exatamente isso. Eu acho que essa foi a história mais longa desse vídeo, então prepare-se para algumas mais curtas. Vamos falar agora sobre o Daryl. De acordo com as histórias que foram contadas, o Daryl cresceu junto com seu irmão Merle no norte da Georgia, nas montanhas. Ali ele já aprendeu a caçar também desde criança, e o grande marco, acho que o momento mais triste da sua vida foi quando ele saiu para brincar com as crianças da vizinhança ali de bicicleta, quando ele viu várias sirenes e vários caminhões de bombeiro indo em direção ao final da rua, e viu as crianças indo, e quando ele chegou era a sua casa pegando fogo. Sim, aparentemente a sua mãe estava fumando na cama, a casa pegou fogo e ela morreu carbonizada. Pensa o momento de impacto do moleque. Daí pra frente ele ficou muito traumatizado, creio que isso faz muito parte dessa característica dele de ser mais acuado, mais tímido, e seguindo a história ele passou a viver somente com seu pai e com o Merle, seu irmão, né? Anos depois, quando o Daryl tinha 10 anos, ele se perdeu no meio da floresta, assim, do nada, não tem muita explicação, mas ele se perdeu. Só que o ponto interessante que dá pra ver que ninguém dava valor pra ele é que ele se perdeu por vários dias e ninguém deu falta dele. Ele teve que viver de frutas que tinham ali, se limpando com as folhas. Essas foram as coisas que ele teve que aprender por experiência própria. Creio muito que essas características da série são disso. E a explicação do porquê ninguém deu falta dele é que o pai vivia em festas com mulheres e tudo mais, então não deu falta. E o Merle, seu irmão, tava na detenção pra menores. O moleque já cometia crimes. Depois disso tudo, Daryl conseguiu voltar pra casa, mas passou sua vida toda sendo atormentado pelo seu irmão, que falava que ele era muito fraco e tudo mais. E aí chegamos no início do apocalipse, né? De acordo com a história, o Daryl e o Merle, quando começou tudo, eles estavam nos arredores ali de Atlanta e encontraram um acampamento, onde estava o T-Dog, a Carol, aquela galera toda. E lá eles não entraram normalmente e tudo mais, eles planejavam roubar o acampamento, só que eles acabaram entrando no meio e começaram a fazer parte, ficaram amigos e decidiram não ir embora. E assim vamos pro próximo personagem. Eu quero falar de Carl Grimes, né? O filho do Rick. A história dele é muito parecida com a do Rick, só tem alguns pontos de diferença, né? O único ponto diferente da história é o que aconteceu quando começou o apocalipse, ou um pouco antes disso, né? Que foi quando o Rick levou um tiro. Nesse momento o Carl tinha 12 anos, pouco antes
antes disso ele testemunhava várias brigas entre os pais e tudo mais, a relação ali já não estava muito boa, e certo dia quando ele estava na escola ele foi surpreendido com a mãe dele buscando, falando que o pai dele tinha sido baleado e que estava no hospital. E assim, sem mais notícias do pai, começou o apocalipse, né? Nesse momento, Shane, o amigo do Rick, resgatou o Corey e a Lori e levou eles para um campo de refugiados lá nos arredores de Atlanta. E foi nesse momento também que foi revelado pro Cole que o pai dele teria morrido, né? Ele acreditou, ficou bem abalado, mas depois se recuperou. Então vamos pro próximo personagem aqui, que eu não poderia deixar de falar do passado do Negan, isso mesmo. A história do passado dele na série não é tão grande, é um pouco curta, e foi o personagem mesmo que revelou ao longo do tempo. De acordo com o que ele contou, ele era casado e trabalhava como professor de educação física numa escola de ensino médio. Lá ele ajudou muitos jovens fracos a se tornarem alguns indivíduos mais fortes, fortaleceu as pessoas, só que mesmo sendo uma boa pessoa nesse quesito, ele começou a se tornar mal, né? Quando ele começou a trair a mulher dele, ele frequentava lugares assim meio errados, né? Se relacionava com outras mulheres, traía muito a mulher dele até que a mulher desenvolveu um câncer, isso mesmo. E foi nesse momento que ele acordou pra vida, parou de ser infiel porque ela ficou doente demais, muito debilitada e depois morreu. E foi exatamente nesse ponto que o apocalipse já tinha começado, né? A esposa dele ressuscitou como zumbi e por fim ele foi incapaz de finalizar a sua esposa e seguir o seu caminho abandonando o zumbi dela, e ele se culpa a vida inteira por ter sido tão fraco e não ter feito isso. Depois disso ele acabou conhecendo várias pessoas, não temos muitos detalhes disso, mas formou o grupo dos Salvadores e elegeu uma fábrica ali para ser a base deles e fez todas aquelas maldades que a gente viu na série. E então vamos para a próxima personagem. Eu quero falar obviamente de Michonne, isso mesmo. Sobre ela, assim como o Negan, também não tem tanta coisa, o máximo foi o que a personagem revelou e o que apareceu aí pra gente. A única coisa que a gente sabe é que ela vivia num loft luxuoso no centro de Atlanta, isso apareceu na série pra gente. Tinha um namorado chamado Mike e um filho, acho que com ele, chamado André. Os passatempos que a personagem tinha era participar de exposições de artes e fazer jantares chique em casa, então ela tinha uma vida completamente diferente do padrão dos outros. E então chegamos no início do apocalipse, né? Nesse momento ela se juntou com o namorado Mike, o filho André e um amigo chamado Terry e foram para um acampamento de refugiados. Antes disso ela tinha encontrado uma katana para se defender, que é a que ela usa até hoje na atualidade. Não tem muitos detalhes, mas creio que com o tempo ela foi aprendendo a manusear aquilo lá. Só que o grande impacto na vida dela foi um certo dia, no início de tudo, quando ela tinha saído para a busca de suprimentos, ela descobriu que o seu acampamento tinha sido invadido, né? A base lá onde eles estavam. E porque Mike e Terry estavam bêbados, né? O namorado e o amigo, eles não foram capazes de proteger o André. Sim, a criança. A criança morreu, os zumbis comeram o filho dela, aparentemente. O Mike e o Terry sobreviveram, mas como punição a Michonne deixou eles pra trás. Aparentemente os dois foram mordidos e morreram. E aí a Michonne seguiu seu caminho sozinha. E então vamos pra próxima personagem, né? Eu quero falar de Carol, exatamente. Essa todos nós sabemos que foi dos personagens do início a que mais evoluiu, a que mais mudou. E o que a gente tem sobre a história dela é de anos antes do início do apocalipse. Aparentemente a Carol conheceu o Ed, o marido dela, quando eles eram jovens, né? Ele era encantador, tratava ela muito bem. E aí no meio disso eles tiveram a filha Sofia, né? Só que mais tarde esse relacionamento começou a se complicar, porque quando a Sofia era bebê e de madrugada acordava chorando, o Ed saía de casa e ia pra casa de amigos enquanto ela não parasse de chorar, abandonava a Carol cuidando sozinha. Começa por aí a treta. Com o passar do tempo, o Ed foi revelando mais sua real face, se tornando abusivo, violento, ele maltratava ela demais, batia nela. Teve até um momento interessante da história em que ele machucou muito ela quase foi no hospital pedir ajuda, mas foi aprender na internet por meio de um vídeo como que arrumava o ombro deslocado. Foi assim que ela resolveu, porque ela tinha medo. E é aí que tá a questão, mesmo com tudo isso ela acabou se convencendo de que ele era daquele jeito mesmo, de que aquela seria a vida dela e acabou se sentindo feliz por estar com ele. É um negócio muito confuso. Com o passar dos anos então a Sofia foi crescendo e a Carol começou a despertar um lado então de rezar para que o Ed fosse punido pelas maldades que ele fazia. Ele batia muito na menina e essas outras coisas. Inclusive no meio disso, depois de tanta violência, a Carol acabou se refugiando com a Sofia numa casa aí para vítimas de violência doméstica por 1 dia e meio, mas acabou decidindo voltar e depois foi espancada muito pelo Ed. E foi aí que começou o apocalipse. Nesse momento a família foi evacuada da casa deles e quando eles estavam indo em direção a Atlanta, eles encontraram o grupo de Shane, Lori e Cole, né? Eles se juntaram e acabaram encontrando o acampamento depois, foi onde tudo começou. Então vamos para a próxima personagem, obviamente que eu tenho que falar de quem está voltando aí pra série, que é a Maggie. A história conta que ela nasceu de um casamento entre o Herschel e a Josephine, que era a mãe dela, que morreu quando ela ainda era criança, e com o passar do tempo ela foi sendo criada na fazenda, né? Depois de alguns anos, quando Maggie tinha 14 anos, o Herschel conheceu a
a Enid. Se casou com ela, ela passou a ser a madrasta da Meg e a Meg se rebelou, não aceitava isso de forma alguma. Com o passar do tempo, depois de muito trabalho psicológico por parte do Herschel, ela acabou sendo convencida e passou a amar a Enid, gostar dela. E aí os anos se passaram, né? Ela se formou no ensino médio, foi pra faculdade e no meio disso ela tinha muitas relações aí com a irmã Beth, né? Elas brigavam muito, uma entregava os podres da outra, até que chegou o início do apocalipse zumbi, né? Nesse momento, aparentemente, Meg já estava em casa, na fazenda, e quando tudo se iniciou, os vizinhos e alguns membros da família deles começaram a se infectar, viraram zumbis, e a Meg começou a acreditar que eles eram doentes, porque o pai dela, o Herschel, acreditava que era isso, né? E começou a ajudar a colocar essas pessoas doentes dentro do celeiro. E aí começou toda a história até eles encontrarem Rick e seu grupo. Então vamos pro próximo personagem, o saudoso Glenn. Isso mesmo, eu precisava colocar ele aqui. O passado dele também não tem muita história, mas eu preciso contar aqui pros que não sabem, né? De acordo com as informações, o Glenn morava em Michigan, não morava em Atlanta, e lá ele cresceu do lado da sua mãe e das suas irmãs que vieram da Coreia. Sim, eles vieram de lá, eram imigrantes mesmo. Com o passar do tempo, o Glenn foi crescendo, a gente não tem muitas informações da convivência dele com a família, nem do pai, nem o que aconteceu com eles, mas o que temos é que quando ele chegou na maioridade, ele se mudou pra Atlanta e passou a ser entregador de pizza e viver lá. E aí, ele começou a conhecer muitos cantos, vários becos ali da cidade, que ajudaram muito quando começou o apocalipse, né? E é desse momento que vamos falar agora. Quando começou tudo, diferente de muitas pessoas, ele conseguia sobreviver por causa dessas estratégias dele de fuga, os locais que ele conhecia, os atalhos na cidade, e no meio disso ele conheceu o T-Dog, que foi a pessoa que encaminhou ele até o acampamento, ele passou a fazer parte. E vamos pro próximo personagem, eu quero falar de um que nem todo mundo gosta, mas como ele tá vivo e é importante na série, temos que falar do Ezequiel. Assim como muitos aí, a gente também não sabe tanto da história dele antes, o básico que a gente sabe é que ele trabalhava dentro de um zoológico. Sim, ele limpava fezes dos animais, colocava comida, tratava de vários animais ali dentro, e aparentemente era no zoológico de Washington DC, lá na capital dos Estados Unidos mesmo, então um zoológico bem grande. E um ponto interessante é que a Shiva, a nossa tigresa aí da série, era uma das atrações desse zoológico, ele cuidava dela lá. E antes mesmo de começar o apocalipse, ele já ganhou a confiança da tigresa quando ele salvou ela, quando ela caiu em um fosso, a sua perna foi gravemente ferida e ele usou a camisa para estancar o sangue. Tipo, isso é uma coisa de série, mas aparentemente nesse momento que ela começou a gostar do ser humano Ezequiel. Uma outra característica que ele também contou na série do passado dele é que ele fazia teatro, ele apresentava em alguns teatros comunitários e interpretava muitos reis, por isso essa veia dele de conto de fadas. Depois que começou o apocalipse, não temos informações de onde ele estava, mas ele juntou com várias pessoas, ganhou a confiança de vários e criou o reino, né? Uma comunidade muito grande que ele se auto-intitulou o rei, mas que as pessoas aceitavam isso porque ele fazia muito pro bem daquele lugar. Mas é claro então que vamos fechar com o último personagem aqui que também está vivo, pode não ser tão relevante para alguns, mas tenho que falar do Padre Gabriel. Não temos exatamente aonde ele vivia, de onde ele é, mas sabemos que ele nasceu nos anos 70 e vivia na zona rural da Georgia. Agora, qual interior e aonde, não sei. O que se sabe é que na sua juventude ele desenvolveu muita afeição, começou a gostar muito da religião, né? E começou a querer utilizar dela para ajudar pessoas a melhorarem suas fraquezas e a crescerem. E a partir disso ele foi crescendo nessa área. Quando se tornou adulto, se tornou padre na igreja de Santa Sarah, que é aquela igreja que aparece na série. Mas é aí que entram os grandes pontos negativos dele, né? Porque aparentemente as pessoas não gostavam dele como padre, que ele se mostrava muito desanimado às missas, sei lá, como eram cultos, que ele pregava não atraíam muito atenção, uma pessoa com desânimo não chama a atenção de ninguém, né? E aí chegamos no ponto que o apocalipse começou. Nesse momento o padre se mostrou o mais asqueroso possível, justamente porque quando ele percebeu a treta que estava acontecendo, ele se trancou dentro da igreja e não permitiu que nenhum fiel que ele cuidava entrasse lá dentro. Ele viu e permitiu que todos morressem do lado de fora para os zumbis. Tem até marcas e revelações disso na série. Isso obviamente foi motivado pelo medo e o mau caráter dele, né, que depois ainda enterrou as pessoas como uma atitude boa, sei lá, mas também utilizou dos suprimentos delas para viver ali dentro. E viveu assim até o momento que o grupo do Rick encontrou ele lá na 5ª temporada. E esses foram os passados desses principais personagens que eu selecionei aqui. Eu sei que tem mais, eu sei que tem outros que vocês preferem mais, faz uma lista aí dos outros que eu posso fazer numa parte 2 se vocês quiserem, né? Clica no like desse vídeo que vai me ajudar demais na divulgação, se inscreve no canal pra gente poder crescer com isso aqui, vamos lá rumo a 1 milhão de inscritos, segue nas redes sociais para mais atualizações e foi isso, né? Um abraço, fui!